pessoal, tudo bem? Como falar de futebol, mais especificamente de goleiros, e não mencionar o ídolo de uma das maiores torcidas do Brasil? Campeão de tudo, destruidor de todos os recordes possíveis e inimagináveis. O Doutrinadores da Bola traz hoje muito mais que um mero goleiro, um verdadeiro mito, Rogério Ceni. Rogério Muki Ceni nasceu no dia 22 de janeiro de 1973, em Pato Branco, no estado do Paraná, aqui no Brasil. Atuava como goleiro. Durante seus 25 anos de carreira, Rogério atuou por apenas duas equipes, pelo Sinop do Mato Grosso em 1990 e pelo São Paulo Futebol Clube de 1990 até 2015. Nascido lá em Pato Branco, no Paraná, mas radicado desde os 15 anos de idade em Sinop, no estado de Mato Grosso, o pequeno Rogério brincava na varanda de sua casa com seu pai, Eurídice Ceni. Revezavam entre chutar e defender a pelota. Nascia ali a paixão pelo esporte supremo. O talento com os pés criava a dúvida cruel, jogar na linha ou no gol. Acabou optando pelo gol relativamente tarde, apenas aos 16 anos. Contando com o pai, também goleiro, como mentor, Rogério rapidamente evoluiu seu futebol. No dia 15 de abril de 1990, o treinador da equipe profissional do Sinop, Nilo Neves, convidou o goleiro para participar do elenco profissional. Porém, o senhor Eurídice impôs uma condição, que o filho pudesse treinar sem que isso atrapalhasse seu trabalho no Banco do Brasil, e assim fora feito. O goleiro titular Marília e o reserva Valdir Braga se lesionaram, e assim, ainda com 17 anos de idade, contra o Cacerense Esporte Clube, Rogério Ceni estreava como profissional, defendendo ainda o primeiro dos 52 pênaltis defendidos em toda a sua carreira. Após pouquíssimas partidas e apenas 6 gols sofridos, Rogério Ceni conquistava seu primeiro título, o de campeão mato-grossense, e fazendo do Sinop a primeira equipe campeã estadual vinda do interior. Tamanha fora a façanha com apenas 17 anos que chamara a atenção de uma grande e notória equipe brasileira, o São Paulo Futebol Clube. Em 7 de setembro de 1990, Rogério Ceni assinava seu contrato com a equipe são paulina, ficando com o posto de quarto goleiro. Foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1992 como reserva do promissor goleiro Alexandre Ferreira. Em julho de 1992, após a fatídica e precoce morte de Alexandre devido a um acidente de carro, Rogério subiu em definitivo para a equipe principal, como terceiro goleiro, através do mítico e lendário treinador Tele Santana, começando a ser inscrito para alguns jogos do Campeonato Paulista. Em 1993, voltou para os juniores sendo campeão como titular da Copinha. Sempre se espelhando em um de seus maiores ídolos e outra lenda do gol, Zete, o jovem batalhou muito e imediatamente subiu como reserva absoluto. Nesse mesmo ano, aos 20 anos de idade, fez a sua estreia como profissional no dia 25 de junho contra o Tenerife no torneio Santiago de Compostela, pegando um pênalti na vitória de São Paulo por 4-1. Rogério fez parte do elenco vitorioso que ganhou vários títulos comandado por Tele Santana. Nessa fase, integrou a equipe de baixo, conhecida como Expressinho, que conquistou o título da Copa Comembol em 1994, com o então jovem treinador Muricy Ramalho no comando da equipe. Treino após treino, jogo após jogo e com muita paciência, após 6 anos de espera e com a saída de Zete em 1996 para o Santos, Rogério Ceni assumiu a posição de goleiro titular da equipe. No dia 15 de fevereiro de 1997, contra o União São João em Araras, pelo Campeonato Paulista, seu primeiro gol. Uma cobrança de falta fulminante no canto esquerdo do goleiro. Esse seria o início de um dos vários recordes mundiais que seriam quebrados pelo mito tricolor. A cada ano que passava, Rogério ia se tornando o líder que todos esperavam que ele fosse, principalmente devido à sua voz de comando e sua altivez em campo. No dia 18 de junho de 2000, Rogério marcou seu único gol em uma final, a partida terminar em 2-2 contra o Santos a valer pelo Paulistão. O melhor ano da carreira de Rogério foi 2005, onde a lenda em torno do mito se iniciou. Além de ter sido o ano em que o paredão mais balançou as redes, foi o mais vitorioso também. Logo de cara, um Paulistão, fechando um hiato de 5 anos sem o título estadual. Uma Libertadores da América, sua segunda no currículo e com requintes de crueldade. Após o empate em 1-1 fora de casa,
o São Paulo aplicou um sonoro 4-0 no Atlético Paranaense em pleno Morumbi, às vistas de 72 mil pessoas. Como todo bolo tem a sua cereja, depois de 12 anos sem jogar em terras nipônicas, estava o São Paulo novamente em um Mundial de Clubes. Após passar pelo Al Ittihad em uma vitória de 3-2, com Rogério se tornando o primeiro goleiro a fazer um gol em torneios de clubes da FIFA, veio o campeão da Champions. Em uma partida duríssima e graças à atuação de Gala de Ceni, defendendo inclusive a cobrança de falta monumental de Steven Gerrard na gaveta, o São Paulo conquistou pela terceira vez, segunda de Rogério, o título de melhor time do mundo. Ceni de quebra conquistou o prêmio de melhor jogador do torneio. Em 2006 começou a trinca de campeonatos brasileiros seguidos. No dia 20 de agosto, mais um recorde. Na partida contra o Cruzeiro, fazia segundo o IFFHS, a FIFA, o seu 63º gol, fazendo de Rogério Ceni oficialmente o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. Ao fim da temporada, recebeu o prêmio de melhor goleiro e de melhor jogador do Brasileirão, repetindo os feitos no ano seguinte. Ainda em 2007, fora considerado o quarto melhor goleiro do mundo segundo a France Football. Em 2008, fechou o tri-brasileiro seguido, conquistando 21 vitórias em 38 jogos. No dia 7 de setembro de 2010, Rogério Ceni completou 20 anos vestindo a camisa do São Paulo, sendo 3 deles pelas categorias de base. E exatamente um ano depois, no dia 7/9/11, Ceni fez seu 1000º jogo pelo São Paulo, no qual venceu por 2-1 o Atlético Mineiro. No dia 27 de março de 2011, em uma partida válida pelo Paulistão contra o arquirrival Corinthians, Rogério Ceni alcançou mais uma incrível marca. Após uma cobrança de falta magistral, anotou seu 100º gol na carreira. Em 2012, mais um título intercontinental, a Copa Sul-Americana após uma conturbada partida. Ainda no primeiro tempo, o São Paulo marcara 2 gols e, alegando problemas com a polícia local, a equipe do Tigre da Argentina se recusou a retornar ao gramado e, com isso, Rogério Ceni erguia mais uma taça dentre as várias conquistadas por ele durante um quarto de século de carreira. Como todo bom livro tem seu capítulo final, a história debaixo das traves de um mito também termina. Após, pela segunda vez ter adiado sua aposentadoria, no dia 28 de outubro de 2015, em uma partida contra o Santos na Vila Belmiro a contar pela Copa do Brasil, Rogério entrava pela última vez como jogador e capitão da equipe São Paulina em uma partida oficial. Sua equipe perdeu por 3-1, porém o placar fora o de menos e o fato era um só. Rogério Ceni saía dos gramados para entrar de vez na história do futebol mundial. No dia 11 de dezembro do mesmo ano, em um jogo festivo no estádio do Morumbi, foram reunidos alguns jogadores que foram campeões mundiais pelo São Paulo, que foram distribuídos em 2 equipes, campeões de 92 e 93 contra os campeões de 2005. Ao final do jogo, Rogério agradeceu aos torcedores pelos 25 anos de São Paulo e declarou: "Gostaria que quando eu morresse, eu fosse cremado e minhas cinzas fossem jogadas aqui no Morumbi, para que eu possa sempre lembrar do que aconteceu." Seu profissionalismo e dedicação ao clube e o carisma que tem junto à torcida são destaques que marcam a carreira do jogador e determinantes para ter recebido o slogan: "Todos têm goleiros, só nós temos Rogério Ceni." Segundo o renomado jornalista Paulo Vinícius Coelho, o São Paulo era a única equipe que atuava no esquema 1-3-5-2. Pela seleção canarinho foram 17 partidas. Como titular, estreou em 1997 na Copa das Confederações. Em 2002, veio a maior consagração que um jogador de futebol poderia conquistar. Ao lado de outras 2 lendas do gol, Marcos e Dida, Rogério conquistara a Copa do Mundo em cima da Alemanha do poderoso Oliver Kahn após uma convincente vitória por 2-0 sobre a Die Mannschaft. Em Copas do Mundo, atuou apenas em 2006, ao substituir Dida aos 36 minutos do segundo tempo, na partida em que a seleção derrotou o Japão por 4-1. O interessante é que esse mesmo fato significou a quebra de um tabu que já durava 40 anos, pois a última vez que a seleção brasileira utilizara 2 goleiros numa mesma Copa havia sido em 1966. Durante sua impecável carreira, de todos os títulos conquistados por Rogério Ceni, podemos destacar um campeonato mato-grossense de 1990 pelo Sinop, 2 mundiais 93-2005, 2 Copas Libertadores da América,
uma Copa Sul-Americana, uma Copa Conmebol, 3 campeonatos brasileiros e 3 paulistões pelo São Paulo Futebol Clube, e pela seleção brasileira, uma Copa do Mundo em 2002 e uma Copa das Confederações em 1997. Individualmente, a prateleira de Rogério Ceni também está bem cheia. Dentre os mais de 18 prêmios diferentes conquistados por ele, podemos destacar o título de 4º melhor goleiro do mundo, o Ballon d'Or da France Football em 2007, por 3 vezes conquistou o prêmio de melhor goleiro da América do Sul, segundo o IFFHS, uma bola de ouro do Mundial de Clubes da FIFA de 2005, melhor jogador da Copa Libertadores da América, melhor goleiro da Libertadores da América, melhor goleiro da Copa Sul-Americana, bola de ouro da Placar, melhor goleiro do Campeonato Brasileiro por 2 oportunidades, 6 bolas de prata da Placar, melhor goleiro do Brasil por 4 oportunidades e por 2 vezes o melhor goleiro do Campeonato Paulista. E como dito anteriormente, o mito conquistou essa alcunha não por acaso. Dentre os diversos recordes mundiais e números pessoais alcançados por Rogério, não podemos deixar de citar 129 gols em partidas oficiais, 59 gols de falta, 69 gols de pênalti e 7 assistências para o gol, 21 gols em uma mesma temporada, 1.195 jogos como titular de uma equipe, 964 partidas oficiais como capitão de uma mesma equipe e 107.194 minutos em campo defendendo uma mesma equipe. Apenas lembrando, como dito anteriormente, todos esses dados são recordes mundiais conquistados por Rogério Ceni. Outros números que podemos destacar acerca de Rogério são 421 clean sheets durante toda a sua carreira, ou seja, por 421 partidas, Rogério não tomou nenhum gol sequer. 52 pênaltis defendidos, 623 vitórias em partidas oficiais. É o 10º maior artilheiro da história do São Paulo. Ficou por 990 minutos seguidos sem tomar nenhum gol sequer. É o 2º goleiro na história a ter o maior número de títulos por uma mesma equipe, perdendo apenas para a lenda portuguesa Vitor Bahia, que atuou pelo Porto e conquistou 27 títulos. E vários outros números. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado conosco até agora. Esperamos que vocês tenham curtido. Se gostou, não esqueça de deixar aquele seu like, de compartilhar os nossos vídeos, de se inscrever no canal e ativar o sino, pois todo vídeo que viermos a colocar aqui, você será notificado. Também nos siga nas redes sociais, no Face e no Insta. Se puderem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, algum jogador que vocês gostariam que tivesse a história sendo contada aqui no nosso Doutrinadores da Bola. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, valeu e tchau!